Então a lei trouxe um mecanismo bastante firme aí em caso de descumprimento. Bom, e se o juiz descumpre súmula vinculante? A lei não fixou nenhuma consequência para o juiz. A lei, ela não trouxe nenhuma consequência para o juiz. E me permitam dizer, me parece bem colocado, porque isso traria um problema para que o juiz tivesse muito medo e receio de sofrer alguma consequência. Claro que a lei não está pensando naquele juiz que, de maneira dolosa, proposital, quer descumprir a súmula e o entendimento já fixado. Para isso, na minha visão, o CNJ poderia exercer algum tipo de controle. Mas a lei não fixa nenhuma penalidade para o juiz de direito. Muito bem. Dentro desse contexto da súmula vinculante, eu gostaria de trazer algumas questões práticas que já foram vivenciadas aí pela nossa Suprema Corte. Eu vou destacar a súmula vinculante número 4. Súmula vinculante número 4. Para se ter um exemplo. Vamos ler. Súmula vinculante número 4. Salvo os casos que a Constituição permite, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo, de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Vejam bem, o que a súmula vinculante número 4 fez foi simplesmente destacar o que já está lá no artigo 7º, inciso 4 da nossa Constituição. Me permitam ler o artigo 7º, inciso 4 da nossa Constituição. Eu, sinceramente, muitas vezes, quando eu estou um pouco triste, eu gosto de ler o 7º, inciso 4. Me traz esperança o 7º, inciso 4. O que diz o 7º, inciso 4? O salário mínimo, fixado em lei, vai servir, ser capaz de atender o trabalhador e a sua família em relação às suas necessidades vitais básicas, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, isso tudo, para ele e para a família. Sem dúvida, o salário hoje mínimo fixado não dá conta disso tudo. Estamos diante de uma omissão parcial. Nós vamos tratar na aula sobre omissões. Mas fica aquela ideia de esperança. Estuda-se hoje em torno de $1.000 um bom salário mínimo. De qualquer maneira, a lei regulamentou de maneira parcial. E há algo muito a ser feito. Então, por isso fica essa previsão desta ideia do salário mínimo dentro desse contexto. E disse, por isso tudo, ele não pode, nada pode, estar a ele vinculado, para qualquer fim. E por que se fez isso? Vejam que o Constituinte foi muito inteligente. Por que ele disse que não vincule em nada ao salário mínimo? Porque se eu vincular, eu vou estar amarrado e não vou conseguir subir o salário mínimo muito mais do que a inflação, o que é o que eu preciso para chegar dentro dessa realidade. Então percebam, dentro deste contexto, ela falou, não vinculem a nada o salário mínimo, porque ele pode crescer muito mais do que a inflação. Com base nisso, se editou a súmula vinculante número 4, disse que não se poderia, então, vincular a nada, e aí que surgiu o grande problema. Vamos à área trabalhista. E na área trabalhista se estabeleceu uma súmula de número 228. Trata da questão relacionada ao adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, os trabalhadores que trabalham em situações insalubres, foi fixado pela CLT com base no salário mínimo. É um percentual de 10, 20 ou 40%, tendo por base de cálculo o salário mínimo. E aí veio o Supremo e disse, na súmula vinculante número 4, nada pode estar vinculado ao salário mínimo. O que o TST fez? Se nada pode estar vinculado ao salário mínimo, o adicional de insalubridade não pode estar vinculado ao salário mínimo, que é de R$415. O que se poderia falar então? Não pode estar vinculado ao salário mínimo, então pensou o TST, tem que estar vinculado ao salário básico. Isso quer dizer que alguns trabalhadores e os advogados trabalhistas viram ali uma mina de ouro. Olha, se é 40% não sobre 400 e poucos reais, mas é 40% sobre o salário básico, R$1.000, R$2.000.
vislumbraram ali um aumento do adicional de insalubridade. E aí baixaram a súmula do TST número 228, no dia 9 de maio de 2008. Aí que foi o grande problema. O Supremo, em julho de 2008, teve uma grande necessidade de interpretar. Disse o Supremo que não poderia o TST ter feito isso. Agiu bem o TST quando falou que o salário mínimo não pode vincular. Porém, errou o TST, disse o Supremo, quando criou a nova base de cálculo do adicional de insalubridade. Disse o Supremo que não poderia o TST ter dito que a base de cálculo é o salário básico da categoria, porque ele estaria legislando. E o judiciário, ele não funciona como um legislador positivo, e sim como intérprete. Logo, não poderia ele legislar. Aí falou, então, o Supremo, qual é a base de cálculo? Se não pode ser o salário mínimo, e se não pode dizer o TST que é o salário básico? O Supremo falou, não é o salário mínimo, mas ainda não tem a lei para dizer o que é. Então, é o salário mínimo ainda, até que venha a lei. É uma técnica de modulação de efeitos, no sentido de que ele definiu o salário básico até que venha a lei. E hoje continua o salário mínimo, mas dentro dessa perspectiva que não pode o judiciário ampliar a base de cálculo, tem que vir por meio de lei. Muito bem. Outra questão que eu gostaria de desenvolver prática aí sobre súmula vinculante acho melhor a gente ouvir uma pergunta que vem dos nossos ouvintes. Vamos ouvir essa pergunta? Vamos lá. Pedro, você acha correto o uso de algemas? Eu acho que o uso indiscriminado é perigoso e fere muitos princípios do Estado Democrático de Direito, mas eu acho que quando é necessária e inferir em risco ao policial e todo o procedimento, acho que é válido, sim. Então, a opinião do nosso amigo ouvinte aí sobre o uso de algemas. Mas eu acho que a gente tem mais uma dúvida. Vamos lá, vamos ouvir essa dúvida de quem que é? Oi, meu nome é Isabel e eu queria saber o que ficou decidido sobre o uso de algemas. Boa pergunta, hein, Isabel? Gostei. E a sua pergunta, então, vai me trazer mais um exemplo de uma súmula vinculante, que é justamente a súmula vinculante número 11, do dia 13 de agosto de 2008, que disciplinou sobre o uso de algemas. O caso concreto era de um pedreiro que se manteve algemado durante todo um julgamento de júri pelo suposto crime de homicídio. Esse pedreiro manteve-se algemado e aquilo, segundo disse a defesa, poderia ter mexido no psicológico dos julgadores. Disse que a imagem de uma algema poderia já dizer ele é criminoso. E por isso violou o princípio da presunção de inocência. A tese era também que estar algemado dentro do fórum sem necessidade caracterizaria uma violação à dignidade da pessoa humana. E disse o Supremo que o uso não necessário, o uso que não seja em casos excepcionalíssimos, o uso que não seja justificado é abusivo, viola a dignidade. O ministro Eros Grau disse, caracteriza-se como uma tortura, disse ele. Em razão disso tudo, é baixada a súmula vinculante número 11, que vem sofrendo muita crítica, diga-se de passagem. Eu vou ler rapidamente o que diz a súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. A primeira crítica que surge é, primeiro ponto, formalmente, a súmula vinculante número 11 sobre o uso de algemas cumpriu todos aqueles requisitos?
reiteradas decisões sobre